Olá, bem-vindos a mais um episódio do Profissão Mãe. Eu sou a Paula, sou pediatra, neonatologista e mãe do João Pedro. E estou aqui com minha queridíssima amiga. Olá, eu sou Isabel, médica, obstetra, mãe da Maria. E hoje nós temos a honra de ter aqui novamente, continuando o outro pedaço do assunto, Marcela Moreira, que é consultora internacional de lactação, enfermeira e nossa parceira. E nós vamos falar de um assunto polêmico, desmame. E detalhe, eu adorei o jeito que a Má falou que a gente podia até chamar o episódio, né? Entre tetas e tretas, lá vem a segunda parte, quando a mãe acha que já passou por tudo, parto, amamentação, vem esse segundo episódio, né, Má? Que é a questão do desmame. Isso mesmo. O desmame, às vezes a gente começou a amamentação de uma maneira tão turbulenta e falar sobre desmame nesse processo traz um pouco de desconforto e até um pouco de preconceito das famílias em falar, poxa, eu quero fazer o desmame da minha criança, não estou dando conta ou estou muito exausta de amamentar. Como que vamos fazer isso de maneira que seja respeitoso, gradual e que a gente atenda às necessidades da criança e traga ali um conforto e uma regulação para aquela família também fluir, né? Trabalhar bem o processo de educar, criar a sua criança, é isso. Existem várias formas de desmame, né? Não basta sumir 3 dias, deixar com a avó, tomar uma carbegolina para inibir a lactação. Nossa, que pergunta maravilhosa. É isso, é sobre a gente preparar o processo. Existe realmente algumas formas de desmame. Dentre elas, quando a gente fala no desmame antes do primeiro ano de vida da criança, a gente está falando de um desmame precoce. Então, até o primeiro ano de vida, a gente entende que amamentar até os 6 meses de maneira exclusiva. De 6º mês até 12 meses, ele vai como base da alimentação e tudo que acontece antes do primeiro ano é desmame precoce. Então, a gente entende que toda criança que desmama antes do primeiro ano de vida, ela está fazendo um desmame precoce. Ah, mas então se usar chupeta, mamadeira e acontecer um desmame precoce antes do primeiro ano, é precoce mesmo? É precoce e toda criança que desmamou antes do primeiro ano estava fazendo uso de chupeta e mamadeira. Então, a chupeta e a mamadeira é fator de risco para desmame. Fator de risco, muda padrão de sucção, diminui a oferta do peito e aí pode regular a produção para menos e aí regula a produção para menos, a gente pode levar um desmame. Ah, mas toda criança que desmamou então estava fazendo uso de chupeta? Olha, nem toda criança que vai ser causado pela chupeta e mamadeira, mas todas que estavam fazendo uso desmamaram. Então, é um fator de risco importante. Se você deseja levar pelo menos até o primeiro ano de idade da criança, é importante usar isso de maneira muito consciente ou resistir a usar, né? Porque é treta ficar com uma criança que demanda a gente bastante até o primeiro ano. Então, não existe uso sem impacto na amamentação, no prolongamento da amamentação. Então, a gente tem o desmame ocasionado pelo uso de apetrechos, bicos artificiais antes do primeiro ano. Tem um pior do que o outro entre chupeta e mamadeira? Ai, que pergunta boa. Real, é real. É real. Por isso que é bom. É real. Na verdade, quando a gente faz uso de chupeta, a gente vai dando menos oportunidade para a criança ir para o peito. E aí a gente pode ter um impacto na geração de produção de leite. Então, esses receptores que produzem o leite vão diminuindo, vão sendo desligados, e a gente pode ter um impacto com relação à produção. Quando a gente fala, e recentemente eu escrevi um material pro meu Instagram sobre isso, quando a gente coloca, a literatura fala que quando a gente faz uso de mamadeira, a gente tem um impacto muito mais importante no desmame. Então, usar a mamadeira dos sonhos, que é a última da mamada, não traz impacto benéfico para a criança e ainda contribui para o desmame. Então, a mamadeira traz um impacto pior nesse cenário. Oma, e a questão da idade em que isso é começado, né? Porque geralmente são fases nesse primeiro ano. Então, você tem ali o recém-nascido, que está aprendendo a sugar, que está fazendo fortalecimento de músculo orofacial, tem tudo aquilo ali. Exatamente. Depois tem aquele momento dos 4 meses e tem aquele momento já da criança de 1 ano que passou pela introdução alimentar. Nessas 3 fases,
o impacto real de a introdução do dispositivo nessas fases. Cada fase vai trazer um prejuízo, né? E vai trazer um impacto. E aí, quando eu falo de prejuízo, é real o prejuízo, porque amamentar no seio permite que a gente faça toda a formação de palato, a aerolização do ar, a entrada do ar. Então, vai trabalhar na biomecânica de entrada desse ar. Então, há impacto anatômico, né? Mas enfim, a gente sabe como que é ter um bebê em casa. Muitas vezes a gente não dá conta daquele processo só no peito. E aí, se a gente usa um bico, uma chupeta, antes das primeiras 6 semanas de vida da criança, a gente vai impactar na janela de oportunidade de produção de leite. Eu não vou conseguir proteger tão bem a produção de leite dessa criança, dessa mãe. E dizendo que é o maior BO da criança de demanda de sucção, né? Que é exatamente. Onde a até os 3 meses, essa criança fica prioritariamente, predominantemente no colo, porque ela está passando pela estrogestação. E aí, a partir dos 3 meses, esse estímulo que a gente tem de sucção, que ele é primitivo, a criança vai fazer independente de a gente oferecer o peito ou não, ele deixa de ser primitivo e passa a ser aprendido. A criança escolhe a maneira como ela vai receber a oferta do leite. Então, se a gente está fazendo confusão desses bicos, né, usando chupeta, usando mamadeira, peito, essa criança aos 3 meses, é como se fosse um marco, ela faz a aquisição de muitos marcos motores, e nessa fase ela aprende a rolar, ela foca para enxergar, ela começa a pegar os objetos com as 2 mãos, né? Tem linha média, aquisição de linha média, pega com as 2 mãos, pega com uma mão, depois aprende a pegar com a segunda mão e depois leva a boca, porque ela está passando por uma fase oral, e muitas famílias colocam a chupeta nessa fase oral porque está levando a mão à boca, e a criança conhece o mundo pela boca. Ela quer levar a mão à boca para ter esse neurodesenvolvimento, para estar experienciando as coisas, as texturas. E por isso que a gente dá um monte de chacoalho, mordedor para a criança, para ela receber ali a textura. E aí, nessa fase que ela escolhe como ela quer sugar, como ela quer mamar, é a hora que a gente está com uma chupeta, uma mamadeira, e essa criança começa a brigar com o peito. Lembrando que nessa fase também a criança consegue extrair leite do peito em minutos. Ela não vai ficar mamando por 40, 50 minutos. Ela vai pro peito, mama um peito, mama o outro. E se alguém está conversando no ambiente, ela solta o peito para olhar, né? Leva o peito junto. Leva o peito junto para poder. Então, as mamadas nessa fase, elas são muito mais rápidas e muitas vezes são confundidas também com essa confusão aí de bicos, chupetas. Então, a gente não vai ficar amamentando por horas a fios, né? Por minutos a fios, desde o começo até o final da amamentação. Não, a amamentação é muito mais rápida aos 3, 4 meses. Sim. Então, a gente precisa resistir. Então, amamentar é resistência também a esse marketing opressor que é o uso das chupetas, das mamadeiras, que a gente infelizmente tem. É a realidade. É um condicionamento, né? É um condicionamento. A partir da esterogestação, o que a gente está botando para a criança é meio que ela vai aprender a viver com aquilo porque a gente está impondo. Tem criança que não usou chupeta os primeiros 3 meses, quando tem a regressão do 4º mês por conta do sono, ajuste de hormônio, começam a colocar chupeta a qualquer custo para tentar deixar a criança dormir, né? Exatamente. E a gente tem uma fase transitória mais longa do que os outros momentos de ganho de aquisição motora, cognitiva da criança, mas a dos 3 para os 4 meses, ela é intensa, né? A criança aprende muita coisa, ela tá focando, enxergando melhor, ela tá tendo cruzamento dessas linhas médias, né? Então, para fazer aquisição motora, ela está aprendendo a rolar, então o repertório da criança está se aumentando, né? Então, até se estabelecer a mielinização daquele processo, né? Daqueles novos caminhos neuronais, a criança vai passar por uma perturbação aí, vai perturbar a gente também, a gente vai precisar de colo, né? Nesse processo. A criança precisa de colo e a mãe também precisa de colo, né? E de paciência nesse momento. Então, tem impacto do uso desses dispositivos, mas o que as pessoas pouco falam é que a gente vai voltar ao trabalho, a gente vai voltar, a criança vai para a escola, a gente não precisa necessariamente ofertar a mamadeira para a criança. A gente tem outros apetrechos que podem ser protetivos para o nosso aleitamento, que, por exemplo, é um copo com valvulado de bico rígido, não de bico de silicone, mas de bico rígido, para a criança tomar o leite. E aí você pode voltar ao trabalho com um dispositivo desse. Então, exige treinos? Exige, porque depois dos 3 meses, se a gente não colocar a mamadeira, a gente vai ter o mesmo trabalho para a criança aceitar o copo. Então, é melhor a gente poder optar por um recurso, um apetrecho que não vá trazer tantos impactos orofaciais para essa criança. E aí a gente traria o copo como recurso nesse momento.
Então, são escolhas que a gente precisa peitar e receber informação. Então, se a criança realmente não fez o uso daqueles bicos, a gente conseguiu se prevenir daquele bico, né, resistir àquele bico, a gente vai, com mais ou menos 15, 20 dias antes do retorno ao trabalho, treinar a criança para receber o leite num apetrecho mais seguro, que é o copo de bico rígido, valvulado. Tá? Então, a gente tem esse processo. Se a gente conseguiu resistir até essa regulação dos 4 meses, usar a chupeta talvez seria, assim, o último quesito que eu faria nesse processo, né? Então, a gente tem outros momentos para evitar esse desmame de maneira precoce. A Bel contou sobre sumir por 3 dias e voltar para o desmame. Porque assim, só um disclosure aqui, eu sou obstetra, eu trabalho com isso, mas talvez não tão diretamente com isso, eu não sabia que tinha formas de desmame, entendeu? A gente não aprende isso na faculdade. Não. Talvez a pediatra tenha mais contato. Mas na faculdade, imagina, a gente tem contato com a realidade do... Entendeu? Mas a gente aumentou a quantidade de tempo de amamentação. Então, agora é natural que a gente tenha o problema para desmamar. Tenha esse assunto em voga para a gente abordar. Porque a gente conseguiu, felizmente, chegar numa amamentação prolongada um pouco maior do que a gente tinha na nossa geração de formação. A gente está falando do mesmo período de formação aqui. Eu me formei em 2005. E em 2005, tão pouco eu falava de pré-natal de amamentação e tão pouco eu falava sobre desmame. Na minha época, a Bia tem 15 anos, a minha filha. Eu fiz o desmame da Bia colocando bico. Olha só. Por quê? Porque eu não tinha essa informação de que eu podia colocar copo. A Bia tinha 1 ano e 3 meses, né? E eu desmamei a Bia porque eu estava exausta. Eu precisava dormir. Né? Trabalhava em UTI, estava perdendo atenção, e eu falava, não, eu tô no meu limite. E aí, a estratégia que eu podia muito bem ter colocado para ela um copo de bico rígido, porque a gente dava para ela o último leite, e o leite normal, não era nenhuma fórmula, porque ela já tinha 1 ano e 3 meses, eu podia ter muito dado um copo, porque a gente dava com ela conversando, ela tomava sentada, ela não tomava e dormia. A gente escovava o dente. É cultural. É muito cultural. É cultural. Como assim? Tem 1 ano, tem 2 e não toma mamadeira? É isso. Né? Então, qual que é o apetrecho que a gente vai fazer para a criança depois que ela vai, depois dos 6 meses? É o copo. Né? O nosso objetivo é chegar no copo aberto com a criança. Então, eu posso passar por um bico rígido valvulado. Depois dos 6 meses até 9 meses, eu posso passar por um copo 360. Depois dos 9 meses, a gente pode passar para o canudo, salvo os casos que a gente amamenta exclusivamente no peito, porque ela vai morder o canudo e vai morder o nosso bico. Então, eu deixo o canudo para depois que a gente já está com uma amamentação mais com livre demanda regulada. Mas o objetivo é chegar no copo aberto. Né? Então, não preciso passar por um apetrecho de mamadeira de bico artificial. Eu posso passar por um copo aberto. Então, esse é o nosso objetivo central. Então, existe impacto de a gente usar esses bicos? Existe. E quando você trouxe de desmame, a gente pode sim ter um desmame abrupto, né? Violento, que é sumir por 3 dias e aí tomar carbegolina e essa criança não ser preparada para esse desmame, e lembrar que essa criança vai para o peito não só para se nutrir, ela vai para o apego, vai para o colo, vai para o carinho, então vai para se divertir, é um momento de conexão com a gente. É a primeira ligação de amor, né, da criança, assim, de demonstrar afeto e de uma maneira de ali. se regular. Eu não acho que é a única maneira de afeto, mas eu acho que a maneira de se regular é através da sucção. Então, quando a gente vai para um processo gradual, eu vou dar de maneira gradual o aprendizado daquela criança, o aprendizado desse lóbulo frontal, do que é rotina, do que é essa regulação. De maneira gradual, eu vou trazer para essa criança um repertório de regulação. Então, amamentar é uma conexão, e desmame, eu falo que é uma regulação intermediada agora pela palavra, não mais pelo toque, pela questão dessa oralidade. Então, eu vou ensinar essa criança nesse processo de comunicação. Uma comunicação exige olho no olho, sentar para brincar, apoiar essa criança nesse processo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quem sofre mais no desmame é a mãe ou o bebê? Porque, assim, na minha experiência própria,
Parece que eu sofri muito mais, até para tomar a decisão, não tomar. Passei muito tempo nesse processo. Isso é uma coisa comum. A pergunta é maravilhosa. Quem sofre é quem amamenta. E quem precisa desmamar, e quem decide pelo desmame, é sempre quem amamenta. Não é a sociedade, não é o parceiro, não é a tia, não é o tio, a avó, o avô. Então, quem sofre mais é a mãe. E a gente precisa escolher caminhar por esse trajeto. Então, a mãe sempre é quem sofre mais. Nossa, eu sofri muito. E porque voltou na decidir é como se decisão. fosse assim, mas nossa, recomenda-se até os 2 anos, mas eu quero fazer isso antes de 1 ano e meio, eu quero fazer isso antes de 1 ano e 3. E aí é sobre isso, a escolha é sua, né? E aí a gente vai orientar e vai trazer todo o repertório para essa criança, porque ela vai seguir. A gente tem que estar em paz com a decisão. Né? A gente tem que estar querendo fazer esse processo para a gente conduzir a criança com segurança. É sobre autonomia e segurança o desmame. Mas, assim, é uma coisa tão gostosa, eu achava tão gostoso dar de mamar, era um momento, como você bem falou, né? Mas tem outras formas de carinho, mas era um momento só nosso, só a gente. É um momento de intimidade único, mas, né? ao mesmo tempo, tem essa associação do mamar com o sono. Ela acordava muito à noite para mamar. E eu estava exausta. Então, por isso, eu gostava muito de amamentar, mas eu tinha essa questão do sono. Então, desde os 6 meses, mais ou menos, que ela começou a comer, já comendo até essa mesa. Até reboco de parede. Até hoje, Deus abençoe, continue assim. Mas é muito difícil, né? Você se priorizar, se ver, ter essa noção. O que é que você fala? O que você acha o que eu acredito disso? é o seguinte, que até o 1º ano, como ele faz parte da base da alimentação, então acordar à noite, a criança, ela pode ter um tempo de jejum, né? Ela tem capacidade de jejum, mas ainda é necessário para a gente conseguir chegar no 1º ano como base da alimentação. Depois do 1º ano, Bel, sinceramente, para mim, é regular a demanda durante o dia e fazer o desmame noturno. Porque aí, se você dorme melhor, você tem muito mais disposição e qualidade para estar com o seu filho no dia seguinte. Então, a gente começa por um tripé mesmo, né? A gente regula a demanda, deixando 3 a 4 mamadas durante o dia. Então, vamos supor, a pessoa chega para você e quer desmamar. Primeira coisa. A maioria que chega é porque ela tá exausta de amamentar a noite toda e ela quer desmamar. E Sou aí, eu. ela entende... Quando ela entende que o desmame não necessariamente vai ser o desmame total e que ela pode regular a demanda do dia, desmamar à noite e seguir amamentando até quando, ao infinito e além, quando ela decidir, tá tudo bem. Porque a demanda primeira é sempre da noite, né? É do da tipo, eu não noite. aguento mais não conseguir dormir para amamentar. Só que a gente... E aí, qual que é a base do que eu trabalho com essas famílias, né? É eles entenderem como funciona o cérebro do bebê. Então, a gente vai organizar a demanda. Então, a criança, ela entende a previsibilidade e chega numa autonomia e um controle dessas funções aprendidas, a gente mostrando um repertório para ela. Então, organizar o horário de alimentação, o horário de sono dessa criança e soneca durante o dia, horário para fazer o ritual, para tomar banho, para comer. Então, previsibilidade traz para a criança segurança emocional. Tá? E aí, dentro desse processo, dessa organização da rotina com a família, e a maioria das crianças chegam com uma rotina muito ruim ou às vezes muito bagunçada, sem previsibilidade para a criança, a gente organiza a rotina, organiza a alimentação dessa criança. E você falou um ponto importante, a criança tem que comer bem para a gente chegar nesse desmame. Se a criança tem seletividade alimentar, não se alimenta, tal, não adianta desmamar. A gente vai colocar a nossa criança em risco nutricional. Então, a criança tem que comer bem. Mas a minha criança prefere o mamar a comer. Aí, enfim, a gente vai mudar a rotina, não é uma criança com seletividade. Uma criança com seletividade não tem indicação de desmame. E eu faço questão de conversar com a família antes de abordar isso na consulta, tá? Porque se a criança tem seletividade, não adianta desmamar, eu vou colocar a criança em risco. E é diferente realmente o que você falou, seletividade. Porque quando entra a introdução alimentar no 6º mês,
A gente começa a introduzir alimentação, a gente começa a colocar aquilo e muitas vezes está vindo de uma amamentação de livre demanda. Então é difícil para a mãe que está vindo de uma livre demanda começar a encaixar os intervalos, que horas que você vai tentar dar comida, que horas você vai amamentar. Então essa é a grande diferença, né? De você estar organizando para a criança aprender que vai entrar uma alimentação, porque para a criança não é óbvio que a comida vem para o lugar da amamentação, né? Que vai saciar. E é diferente da seletividade, que a gente está falando daquela criança que já só come uma textura, só come uma cor e não come, isso. tem dificuldade. E aí é uma criança, às vezes, que não tá com um arranque legal na sua curva de desenvolvimento. Sim. Então, isso é importante. Mas você trouxe uma coisa muito bacana. Aos 6 meses, a introdução alimentar é a introdução alimentar. Ele vai começar a experienciar todas as texturas, sabores. Nesse preparo, com 9 meses, a gente tá esperando que a criança vai começar a comer igual um dinossaurinho, né? Vai comer bastante, mas isso é um outro ponto que as pessoas também não sabem, né? A gente pensa que a criança vai começar a comer e que vai começar a comer muito, mas na verdade começa uma semana fruta, depois outra semana não sei o quê. E vai aumentando, né? Aí então, com 9 meses ela começa a comer volume, um prato maior que o nosso, e a gente dá realmente até a criança empurrar ou não querer mais ali as colheradas, mas é importante entender que a partir do momento que a gente organiza o horário de alimentação dessa criança, dá prioridade para sonecas, brinca com essa criança, sai para brincar fora de casa, né? Essa criança vai ter um outro repertório de exploração. O universo da criança é a brincadeira, é o brincar. Então, a criança aprende tudo através da brincadeira. Outra coisa que eu falo, que eu trago muito como neurociência, é como que a criança entende a rotina e a previsibilidade. A criança não entende como o adulto, que é o lado esquerdo, falando assim, 9 horas eu tenho compromisso, 11 horas eu tenho compromisso. Não, a criança entende através da coisa acontecendo todos os dias e do visual. Sim. Da previsibilidade do visual. Então, eu trabalho muito com o recurso visual para a criança e organizando essa rotina de maneira visual e contando para a criança o que a gente está fazendo. Então, eu trago muito um exemplo meu, que quando a Bia era pequenininha, ela tinha uma agenda de executivo. Não tenho culpa disso agora, tá? Muito trabalhada na terapia, mas ela tinha uma agenda, assim, gigante. E aí, eu saía fazendo mala todos os dias, assim, de uma maneira intensa, tal. E a menina, ela não colaborava, obviamente, com a agenda dela, porque ela fazia birra. E aí, foi quando eu comecei a estudar a parte que eu gosto muito de neurociência, comecei a parte de neurociência, que eu fui entender que a criança, ela precisa ter previsibilidade. E aí, o quadro de tarefas dela, de contar que no dia seguinte ela ia ter balé, ou ela ia ter natação, ou ela ia ter jiu-jitsu, porque ela fazia tudo isso. Ela montava a mala dela comigo à noite. E ela levava a malinha dela pro puff. E aí, no dia seguinte, ela via a malinha era do balé, ela tinha a malinha do jiu-jitsu, ela tinha a malinha da natação. E eu falava, hoje, ela entrava no carro e eu falava assim, hoje é tal mala. E aí ela falou, hoje a gente vai nadar, não sei o quê. E tinha uma touca diferente pro dia da natação, que era uma de peixe, outra de bailarina. E aquilo lá, ela cabia dentro do universo dela, ela aceitava, ela interiorizava aquele processo. E aí ela colaborava. Mas a adulta aqui, que olhava na agenda e entendia tudo que ela ia fazer, eu sei o que vai acontecer nas próximas 24 horas, porque eu já olhei no dia anterior, já preparei mala, já preparei todo o repertório. Mas a criança não entende assim. Sim. E ela não vai ser colaborativa se ela achar que a gente vai ter, ela vai olhar ela não sabe, então ela vai ter um quadro, aí a gente vai falar, então agora a gente vai fazer tal coisa. Então, repetir o que a gente vai fazer e trazer um vocabulário emocional para a criança é importante. Então, a gente vai fazer uma alfabetização emocional do que ela está sentindo, do que ela vai, do como que ela vai trazer aquele cenário. Então, um exemplo muito claro é de quando a criança é pequenininha, a gente começar a nomear. Filha, o que você está sentindo é raiva. Sim. O que você está sentindo é amor. Vem cá, o que você está sentindo é saudade. Eu comecei a nomear as coisas para minha filha, ela já era grandinha, quer dizer, eu não comecei isso lá atrás. Deu o dobro de trabalho. Então, o desmame não é só sobre o desmame, é sobre a gente dar alfabetização emocional para nossa criança, é sobre como sentar para brincar com a criança e deixar a criança ser livre para brincar, mas sentar e dar atenção para essa criança, brincar com a criança. Então, a gente é multitarefeiro. Eu chegava em casa tendo que arrumar a casa, organizar as coisas, jantar, tal. A partir do momento que eu coloco torre de aprendizado para a Bia cortar um tomate
tomatinho e ficar horas cortando aquele tomatinho do jeitinho dela, com 2, 3 anos... Sua vida facilitou. A vida facilita, porque a criança, ela quer imitar o processo com a gente. Eles ela quer imitam estar tudo, né? com a gente. Então, o Desmame é sobre isso. É sobre a gente estar conectado com o nosso filho, dando segurança para ele, emocional, sem ser necessariamente intermediado pelo peito. Eu lembro que você me falou uma coisa que me marcou, assim. Você pode dar carinho para ela de outras formas além do peito, né? Porque eu estava sentindo culpa por desmamar e isso eu não nomeava, não enxergava todas essas relações. Você é muito mais do que um peito. Você é a mãe. Exato. Então, a gente tem o colo, a gente tem o olho no olho, a gente tem a contação de história. Por muito tempo, por trabalhar em uma carga horária muito grande, eu chegava muito tarde em casa. E tinha uma comunicação com a minha filha, que era deixar um post-it. Às vezes eu chegava, ela estava dormindo. Deitar com ela um pouquinho, agradecer pelo meu dia, orar pela minha filha, agradecer pelo que eu tinha, e não tô falando de religião, mas tô falando de espiritualidade, uma questão de agradecer, e deixar um bilhetinho no vidro, no espelho dela: mamãe teve por aqui, te amo, enfim. Então, existe essa presença que a gente pode estar. É óbvio que a criança precisa de muito mais do que isso, mas era a maneira como eu tinha, naquele momento de caos, de rotina intensa, de falar: eu estive por aqui, e cuidar para as coisas aconteçam. Então, a gente é muito mais do que um peito, né? A gente é um universo inteiro para o nosso filho, né? A gente é o mundo inteiro do nosso filho. Tudo isso a gente tem que aprender. Né? Não é, às vezes, o óbvio precisa ser dito. O óbvio precisa ser dito. Mas você sabe que desculpa, mas é só para dar um ganchinho no que você falou. Geralmente, a exaustão da mãe vem junto com a fase em que a criança entra numa linguagem verbal. Que é uma coisa que até os 9 meses, você quer pegar a criança, trocar uma fralda, trocar uma roupa, você pega a criança, troca, faz. A partir daquela idade, você tem que explicar, você tem que, né, falar. Eu falo do ponto de vista que eu prefiro que a gente fale antes. Mas dá trabalho porque a gente tem que investir. É o investimento que a gente tem que fazer maior na primeiríssima infância. Então, eu falo para os pais, já começa a trazer esse repertório desde pequeno. Porque se a gente faz isso, você entra no automático. Sim. Filho, agora é hora de trocar fralda. O que você está sentindo é desconforto. Vamos lá? E aí, dá licença, tô tocando as suas partes íntimas, troca a fralda, tal, e depois a gente vai brincar. E aí isso passa a ser um repertório que a gente criou desde pequenininho. Sim. Mas essa exaustão, ela vem muito com a necessidade de controle de tudo. De tudo. A mãe faz de retomar o controle. A gente quer que a gente nunca teve, exato. Nunca teve, mas a gente vai querer ter o quê? Controle do que come, porque a gente é multitarefeiro, né? Então tem que abastecer a casa, tem que fazer compra, a gente tem que manter a casa limpa, a gente tem que manter a criança viva, tem escola, trabalhar, e tem que ser uma boa parceira. Né? Tem que ter essas necessidades de... Impossível, né? Então, a gente carrega muitos fardos, né? Sim, então, muitas malas, muitas bagagens. Então, delegar aquilo que pode ser delegado é maravilhoso. E eu custei a ter, tipo, esse não é meu departamento. Eu falo isso, esse não é meu departamento. Eu não quero saber como vai ser abastecida a casa. Eu não quero saber como a pessoa vai fazer. Ela tem que acontecer. Só que você sair desse controle... desse controle de como fazer. Não, o outro vai fazer do jeito dele. Eu tô falando isso do marido ou da funcionária. Ela tem um jeito dela. Óbvio que você tem uma funcionária, você fala, eu quero que faça assim. Mas, assim, a gente não vai conseguir fazer com que ela faça exatamente do jeito que você faz. É uma outra coisa que gera culpa, né? Muita. Porque aí você, não tá fazendo assim, não sei o quê, eu que tenho que estar fazendo. E eu sinto também que cada um tem a hora de dar o seu start, de tipo, não, beleza, agora eu vou deixar. Uns mais antes, outros depois. Quando eu falo que o pai tem que participar desse Desmaminoto, ele precisa participar? Seria bom, né? Porque é seu parceiro de vida. É seu parceiro de vida e ele é responsável por aquela criança. Tanto quanto você. Então, se ele puder colaborar no processo, não ajudar, colaborar no processo para que a coisa seja um pouco mais leve, é maravilhoso. Mas quando a gente fala de, mas ele não...
não é sobre como você vai querer que ele faça. Ele vai ter uma conexão com a criança daquele jeito, vai ser o jeito dele. E não dá pra gente exigir que nine desse jeito. Não, cada um que vai ninar a criança, que vai falar pra criança, vai ter o jeito dele. Óbvio que vocês vão conversar sobre como vocês gostariam, mas o pai vai ter, ou a outra mãe vai ter do jeito dela, e você vai ter o seu jeito. Cada um tem um jeito de acolher, de regular a criança, diferente do seu. Sim. Então, entender que ele vai fazer a entrega dele. Mas você acha que eu percebo isso às vezes quando a gente vai conversar sobre desmame no consultório. Eu acho que subestimam o poder de entendimento. A criança não fala com você. Que pergunta linda. A pessoa não fala com você do jeito que você espera. Mas você não acha que às vezes as pessoas subestimam o poder de entendimento da criança, de trazer... Ela é uma esponja. Então, a partir do momento que você decidir regular a demanda, então eu tô com a demanda, livre demanda, dá 10 mamar durante o dia, pendurada no lustre. Quando eu falo que a gente vai regular a demanda, que a gente vai escolher um cantinho único para amamentar, vai nomear esse cantinho para a criança. Então, aqui em cima tá cantinho do mamar. Bota até uma foto do mamar ali e fala pra criança, fulano, agora a gente só vai mamar nesse cantinho. E aí a gente tem que fazer o trabalho de levar a criança, a primeira vez a gente leva no colo e amamenta. Ó, agora aqui é o cantinho do mamar. Aí daqui a pouco a gente dá a mãozinha pra esse ser lindo que vai andando, vai demorar 5 minutos para subir o lance de escada, e a gente quer essa resiliência de dar a mãozinha, deixar ela subir devagarinho, porque o tempo é o da criança e não o nosso. A gente é que está acelerado e a gente está ensinando para essa criança a viver nesse mundo acelerado, então a gente tem que ter o quê? Trabalhar a resiliência da criança e a nossa. Então, sobe devagarinho, aí senta, isso mesmo, filho, aqui é o cantinho do mamá. E tem criança que é muito bonitinho, porque no terceiro dia ela já entendeu que lá é o cantinho do mamá, e ela bota a mão assim, ó, pra mamãe sentar lá e dar um mamá. Agora você quer um mamá? Aí ele vai fazer que sim e você vai dar um mamar. Então você vai sentar lá. Se você não quiser amamentar, não senta lá. Simplesmente assim. Teve mãe que já foi colocar o sapato na criança e sentou lá e a criança veio. É muito linda. A criança sabe. Associou, né? Entendeu, Associou. conversou. O que você falou, 3 dias. São 3 dias. Comigo lá em casa foram 3 dias. Quando eu parei de dar mamar de noite, 3 dias. No quarto dia ela já não pediu mais. Mas é o neurodesenvolvimento deles. Nós, como adultos, nós já estamos em outro nível, né? As coisas já estragamos as nossas rotinas. Mas a gente demora muito tempo para pegar uma rotina, né? A criança não. O adulto, a gente demora até 3 anos. Tem alguns estudos, né? Que é de 30 dias até 3 anos. Mas a criança é um cérebro que está aprendendo novas conexões, limpo. A gente vai ter uma poda aos 3 anos, né? A primeira poda neural da criança. Sim. Ou seja, é uma esponja. Então, a criança, ela tá... Se você der consistência, então muda o lugar do cantinho do mamar. Comece a encurtar a mamada. Porque, lembra que com 3 meses mama rápido? Não precisa ficar 40 minutos, 30 minutos pra essa criança, que ela fica... Outro. Fica brincando, Fica né? brincando. Por quê? A criança é tão inteligente que ela sabe que são nos primeiros reflexos de ejeção que sai mais leite. Então, acabou o primeiro reflexo, ela quer o outro peito. Que sai mais. Olha como ela é inteligente pra caramba. A gente precisa substituir o mamar que a gente dava a cada minuto. Então, coloca as refeições, as frutas, de maneira organizada, para sentar com essa criança à mesa, de essa criança receber as alimentações de maneira adequada, dá oportunidade. Ah, mas ele não come nada. Mas a gente sentou para comer com essa criança. Você já comeu na frente dessa criança? Criança imita a gente, é repertório. A gente comer e conversar. E depois a gente adia a mamada, né? Então, por exemplo, deixar a criança subir as escadas ou deixar ela ir andando até o cantinho do mamar é uma maneira de dar resiliência adiando aquela mamada. Ou, por exemplo, estou lavando uma louça e ele quer mamar, ele tá no pico de sono ali, a mamãe já vai dar mamar, ó, a mamãe vai lavar essas 3 coisas aqui, ó. Daqui a pouco a mamãe lava aquelas coisas, ó, a mamãe terminou. Pega a criança, ó, a mamãe terminou. Tá vendo? E aí a gente vai ensinando esse passo a passo para a criança não ter... tudo... Chorou, peito, chorou. Não, a gente vai dar esse tempo para a criança. Então, encurtar a mamada é importante, adiar a mamada é importante, substituir a mamada é importante. Essa mnemônica, mudar, encurtar, substituir e adiar, chama mesa. E eu costumo brincar que tudo realmente na nossa vida acontece à mesa. A gente faz grandes decisões à mesa, a gente conversa sobre coisas importantes à mesa. Esse podcast...
A mesa. A mesa, a gente decide muitas vezes coisas comendo ali com a família e tal. Então, a mesa, ela é importante, essa técnica, essa mnemônica, ela é importante para a criança entender que a gente vai mudar um repertório. E aí leva 15 dias para a criança estar bem estabelecida que ela não vai mamar em qualquer lugar. Tendo 3 a 4 mamadas, eu passo para a segunda etapa, que é o desmame noturno. Mas você concorda com uma coisa que eu vou ser polêmica agora, posso? Pode. Deve. É bom que dá engajamento. É. Tretas e Mas, tetas. ó, tretas e tetas. Total tretas e tetas. Você concorda que essa relação que às vezes a gente vê em qualquer lugar, a mãe às vezes passa vergonha, ela tá no mercado, ela tá passando a compra, a criança vem e pá! Uhum. Criança já com seus 1 e pouco, 2 aninhos ali que seja, Uhum. ou até um pouquinho menor, que a mãe não consegue fazer nada porque a criança dá aquele escândalo e coisa, e tudo tem que ser o peito, e ela já saiu daquela fase. Você concorda que isso é em cima da mãe, não da demanda da criança? Daquela coisa de botar o limite, do falar não, do não concordar com Paulinha, tudo ser em peito? eu olho para isso. Porque isso é uma coisa que todo mundo fala, né? Do tipo, olha, eu não posso estar em lugar nenhum porque o meu filho, minha filha não me deixa. Eu tô em qualquer lugar, é peito, eu preciso dar, Isso tem é um que ser na hora. aprendizado, Mas eu isso acho é uma que até exaustão. a mulher não sabe disso. Ela não sabe. Não sabe. Ninguém A fala simbiose, é isso que eu quis dizer. Tipo, a simbiose está indo para um lado Eu que a acho que mãe vai além dentro da das... simbiose, tá? Vai além da simbiose. É a exaustão e o acúmulo de funções que a gente dá para essa mulher, tá Sim. bom? Então, e eu tenho famílias, muitas famílias que eu acompanho nos meus grupos de mães, que com 1 ano falam, eu lembro que você falou que a gente já podia reduzir a livre demanda e tal. Nós queremos enquanto família. E a gente tem ali um pai extremamente empenhado na educação, e nesse cenário de fazer junto, de estar junto e de participar tudo, porque a coisa precisa acontecer com a família. Então, essa mulher às vezes tem uma sobrecarga, uma interposição de funções e o peito cala. É lógico. O peito cala. Não cala, Bel? Cala. Então, às vezes a gente tá E as cansada, pessoas a falam gente dá assim, uma má ela quer e a peito, criança ela quer fica... peito. Exatamente. Então, mas eu acho uma sacanagem, às vezes, as pessoas... palavra. Eu acho muito injusto com a mulher quando viram e falam é ela que não deixa, ou é ela que está impondo a amamentação. É por conta... Eu tenho a impressão de que é isso. Amamentar é resistência. Pra ela chegar até 1 ano, ela tem que resistir muito. Exato, e aí na hora, e isso começa lá atrás. Então, qualquer coisa que a criança chora, ao invés de outras pessoas acolherem a criança, tudo fala, é fome. Então, mas como Você que a passou pessoa, por como isso. que o outro quer acolher como o outro quer acolher a criança? Calando com uma chupeta. Porque a gente Tá bom? não tolera o choro da Não criança. tolera o choro. E a criança, a maneira de a criança comunicar é chorando. Então, toda criança, ela chora. O importante é vocês entenderem que o choro vai acontecer em qualquer etapa da fase de desenvolvimento da criança, mas como a gente lida com esse choro, como a gente acolhe, como a gente dá o colo e como a gente regula essa criança que vai mudar. Então, vou contar um exemplo. A minha menina, para dormir com 9 meses, quando estava com a minha sogra, procurava o peito nela. E foi dado um bico para ela sem a minha autorização, fiquei sabendo bem depois, para ela dormir. E eu fiquei muito frustrada. Por quê? Porque as pessoas não têm repertório. Ela vai procurar 1, 2 dias. Depois ela vai parar de procurar. Porque se a gente não der, ela não vai mais procurar. Né? Então, é sobre isso, é sobre a gente acolher essa criança sem necessariamente querer calar ela, né? Dar o colo. Mas normalizar o choro é difícil, né? Tipo, a minha mãe, quando via minha filha chorando, meu Deus, não sei o quê. Meu marido até que não, ele já, tipo... não, eu tenho que conseguir fazer ela acalentar, né? Mas às vezes ele chegava pra mim e dizia, ela quer mamar mais? Ela tá com fome. Aí eu falava, ela pode querer mamar, mas com fome ela não tá. Ela pode querer se regular. Ela pode querer fome, peito, mas fome não é. Lembrar que peito é muito além de nutrição, é afago, é carinho. E o bebê é uma criança que ela vai conhecer o mundo através da boca. Aí, né? Má, vamos pra gente terminar, que senão não vai dar tempo. Você reduz a demanda diária, né? Da livre demanda, coloca em horários pré-estabelecidos, 3 no a lugar 4 da mamar. mamadas ao dia. E aí a segunda fase, você ia começar e a gente Quando entrou que a em outra gente coisa. sabe que a regulação da livre demanda tá ok? Quando a criança não pede o peito mais em qualquer lugar.
tô no parquinho e ela quer mamar, e você fala, você quer mamar? Então a gente vai ter que ir pra casa. Aí a criança corre e vai brincar no parquinho de novo. Ou tô no supermercado e a criança quer mamar, você fala, filha, quando a gente chegar em casa a gente vai mamar. E a criança, tipo, fica ok. Tá bom? O que a gente precisa entender? Que a gente precisa ter as necessidades da criança bem atendidas. Então, quais são as necessidades básicas? Alimentação, sono e as trocas de fralda. Então, isso aí é pilar. É o que muitas vezes a criança começa a chorar, a pedir o peito, às vezes está com uma dessas necessidades que precisam ser atendidas. A gente tem que ter noção de que não dá para passar o dia todo fora com a criança se ela vai pular a soneca. A gente tem um ônus, tem um bônus e um ônus. O bônus é a gente se divertir num ambiente externo, com tempo fora, e o ônus é a gente vai ter que acolher mais essa criança, entender que ela perdeu a soneca, que ela vai estar mais irritada, vai estar mais desregulada, precisando mais da nossa demanda. Então, isso é importante. Tudo tem ônus, tem o bônus e o ônus. Organização de levar comida também, né? Levar comida, porque de não essa pular. virada de chave é difícil Exatamente. para algumas famílias. Exatamente. Ou dar uma refeição antes. Enfim, a gente tem que entender. Aí a gente vai para o desmame noturno. O que é importante depois do primeiro ano, 1 ano e 3 meses? É contar, já trazer bom dia, sol, trazer o que é o sol, o que é a lua, né? O que é a noite, dar boa noite para os bonequinhos, para a família e tal, para ter um ritual de sono muito bem estabelecido. Isso tudo a gente vai fazendo paralelo à livre demanda. Bom dia, quando acorda, vai dar primeiro mamar do dia. Bom dia, sol, tal. Organiza essa criança para receber o dia, troca pijama, troca fralda. Agora a gente vai mamar e dá um mamazinho para essa criança, tal. E aí fala, agora a gente vai brincar, vai fazer as coisas. Então, esse saber o que é dia e o que é noite é importante. Depois que a gente tem esse quadro bem estabelecido do dia, com as rotinas bem organizadas, a gente vai fazer um quadro noturno. Tudo que a gente faz à noite, que é dormir. E tudo que a gente faz no dia, que são muitas coisas divertidas. Então, coloca coisas visuais, porque o cérebro da criança, ele entende a rotina de maneira visual. Lembra quando eu trouxe para a Bia que ela fazia, todas as rotinas elas estavam com quadros? Sim. Previsibilidade. Então, a gente vai fazer um quadro do que a gente faz à noite. Paralelo a isso, a gente começa a leitura de um livro que é Mamar Quando o Sol Raiar. E a gente vai fazer direto e reto para a criança que à noite todo mundo dorme. Eu, você e o mamá da mamãe. E a gente vai precisar sustentar a raiva nesse processo. Então, a gente já sabe quais são as mamadas que a criança realmente precisa de nutrição, que tá ali com desejo, com necessidade nutricional. Aquelas que não estão, a gente já vai cessar, mas a gente vai fazer esses 3 eixos: quadro, leitura e a conversa papo reto e direto, sem muito prólogo, porque senão a gente sem muita explicação, porque senão a gente cria ansiedade, não estamos ali para debater. A criança é muito literal, né? É muito literal. Porque isso. Mas ela vai chorar também porque ela quer o que ela quer. Sim. E a gente vai sustentar esse choro. A gente tem que estar pronto para... Exato. E o parceiro tem que estar junto com a gente, porque senão ele fala, dá o peito, pelo amor. Não é o peito. Por isso sustenta que você tem que estar raiva. muito decidida para poder conseguir passar por esses Exatamente. processos, né? E vão ser 2, 3 dias difíceis. Recentemente eu tive uma paciente que ela precisava fazer uma viagem a trabalho, ia ficar 1 semana e ela não queria que fosse abrupto, né? Porque tudo que é sumir, passar medicamento, coisa amarga no peito é um desmame abrupto. E ela não queria fazer nada disso. E ela tinha 1 semana para preparar a criança dela, com mais de 1 ano e meio. E a conversa foi exatamente essa. Vamos fazer a leitura do livro, vamos sustentar a raiva dela durante desse choro que vai ter. No 3º dia ela falou, Má, eu tô assim, abismada. Deita sozinha para dormir à tarde a soneca e à noite a gente dá o último mamar e vai dormir. Não tô precisando ficar, tal. Eu tô assim, chocada, não achei que fosse... E ela tinha 1 semana para se preparar. Então a criança entende. E assim, é um choro que não é um choro de abandono, gente. É um choro, ela tá chorando no seu colo. A gente vai acolher. O momento da vida, assim, para todo crescimento existe uma frustração. Como a gente vai passar por essa frustração para elaborar o processo, é que vai fazer a diferença. Então, ela vai ter as pessoas que a amam, ela vai ter o colo e ela vai acabar entendendo esse processo e vai relaxar. Daqui 3 dias ela não está mais precisando desse peito a todo momento, ela precisa sempre do colo. Então, para os filhos, eles sempre serão a necessidade de poder voltar para o nosso colo. Começa daí. E isso, eu falo que o desmame nesse processo gradual e respeitoso é um aprendizado para a vida dos nossos filhos. Não é simplesmente para o desmame. Saber que eles têm um colo para sentar, pais responsáveis e amorosos para acolher, o amor molda a vida da criança.
molda as nossas relações. Então é sobre isso o desmame. Não é sobre deixar de dar o peito. Então, depois de 3 dias, essa criança já não vai precisar do peito a toda hora. E chegar no desmame total é quando você decidir. Que vai falar para ela, filha, o PP da mamãe, o mamar da mamãe vai acabar. Quando você chegar nesse último dia com uma técnica de calendário, a gente vai deixar de dar o mamar. E aí é entender que isso vai acontecer. Quem tem que estar pronto é quem, Bel? É a gente. É a mãe. Até hoje Embarga. Embargo, porque é isso, é muito gostoso, né? E Maria tá com 2 e 3. Aí agora ela vê as meninas mamando no colégio, ela parou de mamar com 1 e 3. Aí ela vai, ai, peitinho, quero mamar, sou a bebezinha da mamãe. Ela Ela vai brincar. Olha que coisa linda que você trouxe. Aí ela pega a boneca, bota pra ela mamar também, mamar nela. Esses dias uma paciente saiu com uma mama de crochê minha pra filha dela, porque a filha dela sentou no meu sofá de amamentação e colocou o peito e colocou o boneco que eu tenho lá. E eu falei, leva a mama pra ela, porque ela precisa brincar, porque a irmãzinha tá amamentando. Mas é sobre isso. Muitas famílias chegam e falam assim pra mim: meu filho tem 1 ano meu bebê tem 1 ano e 3 meses, ou tem, muito claro, tem 15 meses. Aí a minha primeira virada de chave com essa família é falar: ah, então ele tem 1 ano e 3 meses, a sua criança? Porque é pra tirar, é pra fazer essa desconexão mesmo. Ele não é um bebê, ele é uma criança. Ai, minha bebezinha. Minha filha de 15 anos vai ser pra sempre meu meu pequeno bebê. Godzilla. Vai ser pra sempre meu Ela bebê, agora mas tá ela dizendo é uma assim, criança, eu sou ela é uma menina adolescente, é uma mulher. Mas a gente tem que nomear isso pra criança. Agora você é grande, você não precisa mamar toda hora. Você consegue se alimentar. Então, quais são os marcos pra gente entender que a criança tá pronta pro desmame, tá? Ah, isso é importante. Então, ela tem mais que 1 ano ali, que é o ideal que a gente conduz pelo menos até o 1º ano. Ela pula de peito de hora em hora. Então, assim, tá no peito lá, esse, o outro, né? A criança consegue se alimentar bem, ela fica bem com outros cuidadores da casa, tá? Isso é importante. E essa criança não tá aí com nenhuma seletividade. Então, isso é importante entender que a criança tá pronta para o desmame. Ela fica trocando de peito na hora da mamada, ela come bem com outras pessoas, ela dorme bem com outras pessoas, ela tá pronta, tá? Quem às vezes não tá pronto somos nós. Que é o mais difícil. É engraçado, né? Se a amamentação é um tabu, desmame é o dobro, porque a gente fala muito menos disso. Fala, e aí cada uma sofre o seu processo sozinha. Às vezes sofre por ela tem questão da mulher, do tipo, a mulher até tá pronta, todo mundo em volta não tá. Então, ainda é cobrado dela e ela acaba persistindo. A rotina tá bagunçada, né? Ou a rotina tá bagunçada, são muitos fatores que podem atrapalhar. Mas você sabe que eu só ia contar uma coisinha, porque eu fiquei bem emocionada ontem. O João já tá com 3 anos e meio, né? Eu tive um desmame precoce, não de escolha. O João com 4 meses ali, ele não ia mais no peito. E aí, ele vê muitas fotos, porque foi uma jornada muito intensa a amamentação dele. Eu tenho muito vídeo, foto, relactação. Eu tenho certeza que teve um impacto de eu não ir mais longe, porque eu tive muitos dispositivos sendo colocados e não conduzidos. Mas, enfim, eu achei bonitinho, porque ele tem muitos amiguinhos na escola que têm irmãozinhos e ele vê mamando. Às vezes a mãe vai lá para ver um e mama. E aí ele anda falando do tipo: mamãe, eu tomei TT aqui, né? E aí ele põe a mão. Aí eu falo, tomou. Ele, quando eu era nenê, eu tomava TT. Eu falava, tomava. Ele, nessa barriga aqui, né? Eu, não, filho. Esse aqui é o peito, é o TT, é o seio. Ele, mas eu fiquei forte por conta do TT. Você acredita que eu comecei a chorar? Sim. Porque ele vira e mexe, ele traz esse assunto. E aí ontem Maria ele virou e traz. falou assim do tipo, isso que me deixou forte, pelo mínimo que eu tenha conseguido Toda fazer. amamentação importa. Toda gota Mas, importa. menina, eu demorei 3 anos e meio pra ter uma noção. Porque às vezes as pessoas... Tem mulheres que passam pela jornada que eu passei. E o nosso desmame não é programado, né? Não teve opção. Aconteceu e geralmente acontece a duras penas. E por mais forte que a mulher ruptura seja, de escolhas também, né? tem um negocinho lá dela, do tipo, ó, foi só até ali. E com a mágoa. Dói, por mais que, né, dói.
E aí, se tiver alguém que passou pelo processo, saiba que eles carregam tudo que a gente fez, pelo tempo que tenha sido feito, carrega. E ele anda falando cada vez mais. E eu acho engraçado, porque quando ele olha a foto, ele fala que ele virou forte, ficou o Hulk por conta do TT. Ele não tem noção do tempo, Ô, Paula, nem da mas, história. Paulinha, isso é cultura de amamentação. Então a gente precisa de mulheres mostrando, amamentando em ambiente externo, ele convivendo. E o mais importante no processo do mame ao desmame é você ter isso registrado no processo. Então, uma das coisas que eu sugiro às mães de fazerem para o processo de desmame é fazer o álbum do desmame. Então, você pega desde quando ele é pequenininho até agora, que ele é um moço grande, com todos os marcos que ele foi conquistando e vai contando a história dele nesse processo. Então, eu tenho certeza que quando ele for maior, ele vai apoiar a parceira dele no processo de amamentação, porque ele tem essa cultura de amamentação. Então, para mim, é muito importante que a gente não crie esse tabu de não amamentar em público, que aqui no Brasil é fácil, mas quando a gente vai para fora, tem muitas culturas que não amamentam, né? Sim. Ou a gente ainda tem muitos lugares que falam para cobrir. Eu acho ainda que o pessoal ainda olha meio com... É porque não é comum, Bel. Agora que a gente está conseguindo aumentar as taxas de amamentação. Então, quando a gente aumenta, aí a gente tem mais repertório. Mas ainda a gente tem poucas pessoas conseguindo aí entender essa cronologia de que a gente vai passar, por exemplo, a gente vai chegar até os 6 meses exclusivo, ele ainda é a base da alimentação até 1 ano. Por muito tempo a gente só falou que era para amamentar até os 6 meses. Na época da Bia, eu já trabalhava com isso, eu sabia que era até 1 ano, mas porque eu trabalhava com isso, ninguém me falou sobre isso. Mas tem muita gente que ainda traz essa frase hoje. De só até os 6 meses tem que ser o leite materno. Ainda se vem com essa... A base até aí 1 a gente ano. explica. A gente tem que estender. Então, assim, essa relação de que o que vai comer, não vai comer volume. Tem bebê que já nasce dinossauro comendo reboco da parede? Tem. Mas a grande maioria vai aumentar o volume de alimentação com 9 meses, né? Então, tem que alinhar isso com a família. Mas o mais bonito de tudo isso, Paula, que você contou pra gente, é trazer essa cultura de amamentação. E eu acho que é uma maneira de você elaborar todo o processo que foi tão difícil e que trouxe tantas cicatrizes no seu maternar também, né? Sim. Paulinha vai ter outro filho só por causa disso. Pronto, acabamos de conversar sobre engravidar depois dos 40. Eu quarentei, eu quero ver se eu apareço lá no teu consultório falando, e agora? Vou lhe trazer agora de convidada do como foi pra você depois dos 40. Gente, eu acho que a gente vai ter que fazer a parte 2 do desmame, né? Ai, mas é um assunto tão bom, né? É um assunto gostoso, que a gente fala da primeira infância. Que ainda falta muita coisa. E a gente fala dos impactos a longo prazo, né? Então, esse primeiro milênio, né? Assim, esses primeiros 1000 dias que a gente traz da criança, a gente está construindo todas essas conexões, né? Então, o desmame eu falo que não é sobre desmamar, mas é sobre como criar de maneira respeitosa e de fazer escolhas, né? É criar uma alfabetização emocional, é trazer a criação de maneira respeitosa, é falar sobre parentalidade nesse universo, né? Então, eu falo que ele é só uma possibilidade de eu falar sobre educação parental com os pais, com as famílias, né? De trazer a importância dessa saúde na família, né? Dos papéis, de quão importante é o papel do parceiro nesse processo de criação, das escolhas, de como a gente vai se comunicar com a nossa criança. É isso, gente. Se você está passando pelo desmame e você gostaria de uma orientação, temos Marcela. Marcela eu tenho um curso, né? Eu tenho um curso pela Eduz, para quem... eu gostaria de fazer, já desmamei à noite, já tirei livre demanda, quero fazer o desmame total. Tem um curso, ele vai desde a regulação emocional da criança, trazendo essa alfabetização emocional. Legal. A gente tem o passo da regulação da demanda, desmame noturno e o desmame total. Ele tem todo um material didático para as famílias, mas se você decidir passar comigo, eu adoro saber como que está sendo para você e ajudar nesse processo. Para mim é muito prazeroso transformar, ajudar a ser agente de transformação na vida das famílias. Que legal, e é super importante. Muito, muito obrigado por ter me ajudado no meu desmame, por ter vindo aqui com a gente essa segunda vez. E você é essencial. Muito obrigada, meninas. Eu vou chorar. Tchau!